Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno! Fala, minha aluna por cá. Professor Arthur Ferreira, o teu professor de legislação extravagante, dando continuidade à nossa lei 14.751, que institui a nossa lei orgânica aí que trata sobre as regras pertinentes à nossa querida Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros. Hoje vou tratar com os senhores, um assunto bem bacana, tá, de ser estudado, que são os efetivos, tá, a partir do artigo 11 da nossa lei. Vamos lá. O que é que o artigo traz? Que os efetivos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares são, do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, integrados pelos membros militares das instituições, nos termos do artigo 42 da Constituição, são fixados, são o quê? São fixados em lei estadual. Então, são fixados em lei estadual, bem como em lei federal, no caso do Distrito Federal e dos territórios, considerando a extensão da área territorial, a população, os índices de criminalidade, os riscos potenciais de desastres, os índices de desenvolvimento humano e as condições socioeconômicas da unidade federada ou dos territórios, entre outros, conforme peculiaridades. Entre outros, já fica preso a esta informação. Quase tudo na lei aqui possui um rol taxativo, tá? Opa, desculpa. Entre outros, que porventura existir aí em outra lei. Qual é a ideia central deste artigo 11 aqui? Que o efetivo em relação à quantidade, efetivo, que é em relação à quantidade dos policiais militares e também do Corpo de Bombeiro não é fixo nacionalmente, tá? Coloquei aí, não é fixo, nacionalmente. Não é fixo nacionalmente. O que é que acontece? Ele é definido por a lei de cada estado. Então, ele é definido sempre o quantitativo, a quantidade de efetivo sempre vai ser disponibilizado por meio de uma lei, tá? E esta lei, ela pode ser tanto estadual, que é a regra, mas ela pode ser federal. Já falei para os senhores em outros momentos que, por exemplo, a Polícia Militar
do Distrito Federal, ela é regida, na maioria das vezes, por várias regras, inclusive no que tange a QSJ, dinheiro, pela aplicação da União. Então, por isso que tanto lei estadual, no que tange todas as polícias militares dos estados, também como lei federal, para o que a lei traz aqui, ó, lei federal, nos casos do Distrito Federal e dos territórios. Tá massa? Tá filé, tá sussa, prof. Vamos continuar? Vamos embora. Lei de cada estado, tá? Lembra que a lei pode ser federal. Então, quem é que define a lei? Quais são os critérios que são usados? Opa, critério de quê? De extensão territorial, né? Extensão territorial, ó, área territorial é, por exemplo, um dos critérios. O que mais? A população, índices de criminalidade, risco de desastre, índice de desenvolvimento humano, tá? Que é o IDH, condições socioeconômicas e também outros fatores, se tornando aqui um rol exemplificativo, tá? Show de bola. Lembra, não é um número aleatório, não existe número aleatório, não é aleatório, tá? Cada lei vai definir de acordo com a sua necessidade. Arthur, tá massa, como é que esse assunto pode ser cobrado na minha prova? Tá aqui, ó, primeira questãozinha. De acordo com a Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023, e que institui a lei orgânica, as polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e do território, o efetivo das polícias militares e corpo de bombeiros militares é fixado exclusivamente por ato do Poder Executivo, sendo dispensado previsão e lei. Nada disso. Não dispensa. O que é que a nossa lei traz? É por lei estadual, assim como pode ser por lei federal, no caso do Distrito Federal e território. Questãozinha aí, ó, tá errada. É um assunto que, no momento, pode se tornar tranquilo, fácil. Por quê? Porque você está acabando de ver. Mas se você não tiver em dias, por exemplo, com aquela revisão que você sabe que tem que ter, não fique preso, um aluno que fica preso somente à aula, à videoaula, não. Vai sempre além, nunca fique contente com pouco. Então você viu isso aqui, você entendeu? Vai aprimorar. Então fique em dias com a letra de lei para poder não perder uma questão como essa. Aos poucos aqui a gente vai engrossando o caldo, né? Como diz o ditado. Aos poucos a gente vai aumentando, subindo o nível. Vamos cuidar. Sobre a hierarquia, tá? Hierarquia militar é o próximo tópico ainda dentro do efetivo. Então, sobre a hierarquia militar. Sobre a hierarquia, o que é que o artigo 12 traz? Que a hierarquia nas polícias militares e no Corpo de Bombeiro Militar do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, em razão do seu regime jurídico constitucional militar e um dos fundamentos das Forças Armadas, deve observar a seguinte estrutura. Aqui o artigo 12 vai trazer a estrutura, como é que a polícia, tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiros, ele vai se estruturar. É aquela divisão mesmo que você já sabe, coronel, tenente-coronel, um sargento, um soldado, um cabo, mas onde é que vai ser colocado cada um, qual o perfil, como é que é organizada essa estrutura. Você precisa entender isso aqui. Veja, o grupo de oficiais. O grupo de oficiais, ele pode ser dividido como oficiais superiores, tá? Oficiais intermediários e também os oficiais subalternos. Oficiais superiores, ó, são 3. Superiores são 3. O coronel, tá? Então, primeiro aqui estaria o coronel. Segundo, o tenente-coronel. E em terceiro, o major. Esses são chamados os superiores, tá? Superiores. Massa? Mas não fica só aqui. O que é que tem mais? Os oficiais intermediários. Oficiais intermediários somente, tá? Somente o capitão. E os oficiais subalternos, tanto o primeiro tenente quanto o segundo. Arthur, isso aqui não cai tanto não, né? Cai não, meu filho. Despenca, tá? Despenca em provas. E o que é importante, eu tenho que frisar aqui contigo. Muito cuidado. Vamos lá. O que mais? Os praças. Aqui eu já começo a falar dos praças, só que não é qualquer um. É o praça em situação especial, tá? Praças
especiais. Tanto o aspirante a oficial, o cadete e o aluno oficial. Existem essas três situações no que se refere a praças especiais. Aqui o foco é no quadro ainda de oficiais, só que ele não é considerado oficial de fé e fato. Então eles ficam no meio termo, tá? Não é oficial e também não é praça. É um praça especial. O aluno oficial, o cadete e o aspirante a oficial. Show de bola? Praças especiais. Você tem que pegar este aqui para não confundir com o grupo maior, que é o grupo de praças. Show? O que mais? Os praças, que é esse que vos falo. Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, o aluno sargento, né? Existem algumas instituições que ainda fazem sim a prova que você já entra como aluno sargento, por exemplo, tá? Cabo, soldado e o aluno soldado, que é aquele que tá o recrutinha, né? Acabou de entrar no curso de formação, tá ali estudando para passar pronto e ser soldado, por exemplo, ele fica como aluno soldado. A todos os postos e graduações de que trata este artigo, será acrescida a designação de PM e BM. Então, sei lá, é um soldado? Então é um soldado PM. É um soldado BM. Sempre será acrescida. É um tenente-coronel BM. É um tenente-coronel PM. Show? Isso fica fácil de identificar. E lembre, no que tange a posto, os postos são dos oficiais, enquanto a graduação refere-se ao praça. Não confunda. Show de bola? Arthur, isso é importante mesmo? É por isso que eu trouxe este materialzinho aqui, ó. São figuras ilustrativas, que fique claro, dependendo do estado que eu esteja falando. Deixa de ser listra, vai ser estrela, Então, depende muito de qual estado eu estou falando. Então, aqui são figuras como símbolos, tá? Só como uma forma exemplificativa para ficar mais didático aqui a nossa aula, tá? Não estou falando de brasão, não estou falando de estrela, não. Aqui eu só estou trazendo como uma forma exemplificativa para que você entenda como é que funciona cada grupo. Vamos lá. Como é que funciona o grupo de oficiais? Oficiais, você já viu, eles são superiores, intermediários e subalternos. O capitão aqui, ó, cai muito, tá? Cai muito e você tem que ter cuidado. Em relação aos praças especiais, veja, não sou nem oficial e não sou praça. Eu sou praça especial. É tanto o aspirante quanto o cadete e o aluno oficial. E em relação a praças, praça começando do último, ó, subtenente, e aí eu venho. Primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, o aluno sargento, o cabo, o soldado e o aluno soldado, nesta ordem. Beleza? Show de bola? Aqui você vai fazer o seguinte, meu filho, ó, pega o teu material, já tá aí no PDF, corta, cola assim do ladinho aqui, ó, de onde tu estuda, para que você fique vendo com frequência e lembre, tá? Da ordem e da divisão. Oficial superior, intermediário e subalterno é um. Praças especiais, outro. E os praças são outro grupo e você tem que ficar sussa, mala quanto a isso aí, entendendo tudo. Show de bola? Vamos lá. Como é que este assunto pode ser cobrado na minha prova, prof? Tá aqui, ó. O posto, lembra, posto só é referente a oficiais. O posto de capitão integra o quadro de oficiais superiores na hierarquia das polícias militares. Superiores não. Lembra? Existe o grupo de superiores, intermediários e os subalternos. O capitão tá onde? Tá aqui, ó. Tá? Intermediários. Superiores não. Superior, coronel, tenente, coronel e major. Intermediário, capitão. Isso. Subalterno, primeiro tenente e segundo tenente. Show? Tá massa? Beleza, então. Tá errado a nossa segunda questão. Vamos partir para o restante? Bora. Cuida. Terceira questão já está na tela. Assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas o posto de oficial superior. Eu acabei de te passar o gabarito, né? Não vou nem comer tempo aqui contigo, tá? Vamos dar palco para o que importa. Tenente, coronel, major e coronel. Eu acabei de trazer para aqui o gabarito. Letra B, tá? Estes são algumas formas
que esse assunto ele pode ser cobrado na tua prova. Volto a dizer com toda certeza do mundo que dentro desse assunto de efetivos é o mais importante, tá? Essa divisão, você tem que seguir a ordem certinha. Aí eu tô querendo estudar para algum concurso de polícia militar, meu filho, presta atenção aqui, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. É obrigação sua você saber, tá? Começa no coronel, tenente-coronel, major, capitão, né? E depois vem o primeiro e segundo tenente. E no quadro de praças, sendo que eu estou falando de praças de forma geral, não os praças especiais. Aí eu venho, subtenente, e aí eu sigo na ordem, subtenente, depois de subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. Sem tirar que tem o aluno sargento e o aluno soldado. Tem que aprender esta ordem. A massa? Vamos continuar. Terceira questão, letra B, já marca aí no teu material e vamos dar continuidade falando agora do artigo 13, tá? O artigo 13 ele traz os requisitos para o ingresso. Quais são os requisitos para o ingresso de um policial ou de um bombeiro? São condições básicas, tá? Condições básicas para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, além do previsto no ente federado. Então, além de outra lei que venha e traga outro requisito, outra condição, outra obrigação. Ele deve ser brasileiro. Veja, a lei não fala aqui se ele vai ser nato, se ele vai ser naturalizado, tá? A lei não citou nenhuma informação quanto a essa. Então, quem sou eu? Quem é você para julgar? É ser brasileiro, ponto final. Está quite com as obrigações militares e eleitorais. Não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a atividade nos termos da legislação do ente federado. É claro, né? Se não, tu tem vários antecedentes criminais aí e vir ser policial militar, não bate, né? O santo não bate, não. O que mais? Está no gozo dos direitos políticos, ser aprovado no concurso público. É fato, senão tu ia fazer o quê? Eu vou acordar hoje de manhã e vou dizer, opa, hoje eu vou ser polícia, é? Não, meu filho, tem que pagar o preço, você está aqui atrás desse sonho, desse objetivo, passar em um concurso público. E eu vou te entregar as ferramentas. Vamos cuidar, ó. É de provas ou provas e títulos, tá? Aqui de um ou outro. Se a questão, por exemplo, privar, dizendo que tem que ser de provas, ou só de provas e títulos, está errado. Ou um ou outro. Ter procedimento e o que mais? Procedimento social, tá? Tanto o procedimento social quanto a idoneidade moral, procedimento social e idoneidade moral, irrepreensível, compatível com a função pública militar, apurado por meio de investigação. Você sabe, vai ter uma investigaçãozinha, né? Investigação social aí quando você passar no concurso. E existe vários que ficam com medinhos, né? E aí, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu vou ser responsabilizado, eu vou passar na investigação. Abdul, cuidado, viu? Tem investigação sim para buscar o procedimento social, a sua idoneidade, se é compatível com a função que você vai exercer militar. O que mais? Ter capacidade física e psicológica. Mantenha um treinozinho aí em dia, tá? Vai ter TAF, tá? Isso aqui, ó, é o TAF. É o teste psicológico, é o psicotécnico. Compatível com o cargo. Verificado por meio de exame de aptidão com critérios técnicos e objetivos definidos no edital. Tem que ser aprovado também em exame de saúde. E exame, ó, toxicológico, tem que estar limpinho, viu? Prof, eu tomo Ritalina, e aí eu vou passar no concurso. Presta atenção de serviço, você só pode tomar Ritalina se você tiver algum problema constatado pelo médico, né? Hoje virou modinha, isso aqui eu vou falar e muita gente vai ficar com raivinha, mas é o que tem acontecido hoje. Virou moda, eu sou concurseiro e eu tomo Ritalina, meu filho. Ritalina, na maioria das vezes, está sendo usada como o quê? Como desculpa para preguiça. Se é preguiça, não é Ritalina que resolve, não. É bunda na cadeira, disciplina e meter o aço a estudar. Tá? Agora desculpinha para, eu não gosto de estudar, eu tô com preguiça, eu vou tomar Ritalina. Abre do teu olho, tá? Abre do teu olho, deixa de ser preguiçoso e vamos cuidar, vamos querer, cara, vamos pagar o preço. Agora, se você tem, eu tenho TDAH, eu tenho algo constatado que o médico passou, aí, meu filho, ó, tá justificado, tá primeira. Mas cuidado com as desculpinhas aí, viu? Comprovar na data de admissão, de incorporação ou de formatura, grau de escolaridade superior, nos termos do artigo 15 desta lei
e da legislação do ente federado. Então tem que ter, ó, em regra, escolaridade superior, tá? O artigo 15, ele vai trazer estas regras. Não possuir tatuagens visíveis. Opa, Arthur, e agora? Ferrou. Não vou passar no concurso, vou passar e vou cair porque eu tenho tatuagem visível. Ó, dá pra ver? Só o que o teu prof aqui tem, tá? São vários. Mas o que? Visível em que sentido? Olha o que é que a questão diz. A questão não, a lei, quando em uso diverso de uniformes, de suásticas, obscenidades ou ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas, à discriminação de raça, credo, sexo ou origem. Aqui, por exemplo, aí tu meter um palhaço, né? Tu já sabe o que é que significa o palhaço, aí tu vem com um palhaçozão no braço. Pô, não tem lógica. Ah, com a erva. Não, professor, é porque eu gosto de erva, eu já estudei aí direito ambiental, já, pelo amor de Deus, né? Então, se existir algo que faça apologia a crime ou que traga algum tipo de discriminação, por exemplo, aí vai entrar neste tipo aqui. Então, ó, é só se for dentro dessa situação, tá? Parágrafo único. Além do tratamento previsto na legislação militar, os militares têm direito ao tratamento protocolar deferido às carreiras que tenham o mesmo requisito de ingresso no cargo à atividade. Ó, isso aqui eu vou resumir aqui, tá? Para que a gente fique sussa quanto aos requisitos, porque é um assunto importante e eu já tenho aquele compromisso contigo. Eu vou fazer o resumozinho aqui para tu ter o assunto mastigado do que é importante. Então vamos lá, vamos colocar ó, requisitos. De forma resumida, vamos lá, quais são os requisitos? Brasileiro. Tem que ser brasileiro. Quitação eleitoral. Tem que estar aqui com a Justiça Eleitoral e também militar, tá? É um dos requisitos. O que mais? Sem antecedentes. Direitos políticos. Os direitos políticos devem estar em dias também, devem estar ativos. Concurso público. Idoneidade. Vou colocar só a idoneidade, mas a gente já viu na lei que a idoneidade ela deve ser moral, a investigação social, né? Ó, investigação social, TAF, psico, tá? TAF, psico, escolaridade superior, aqui é a regra. A gente vai ver isso nos próximos artigos e não ter tatuagem proibida. Não a tatuagem proibida. E lembrem que este rol de requisitos possui um rol exemplificativo. Que a lei diz que pode ser aplicado os demais requisitos em outras leis. Rol exemplificativo. Isso aqui é importante, tá? É importante que você anote, deixe tudo certinho aí para não confundir na hora da sua prova. Vamos lá? Artigo 14. O 14 ele vai falar sobre a progressão, tá? Progressão em relação à progressão na carreira.
Como é que funciona a progressão? A progressão é no sentido daquela hierarquia que a gente já estudou. Como é que, quanto tempo vai funcionar, o que é que eu preciso fazer para eu sair de soldado, por exemplo, e a cabo, e aí aumentando a minha graduação. Ou o tenente e a capitão, a major, como é que funciona? O que é que precisa? É por meio de quê? É isso que o artigo 14 vai trazer para a gente. Presta atenção, ó. A progressão do militar na hierarquia militar pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções. Opa, então eu só posso ir subindo, né, progredindo mediante promoções. E essas promoções vão ser por critério de antiguidade e merecimento. E este com parâmetro objetivo, com conformidade com a legislação e com a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, no modo de garantir fluxo regular e equilibrado de carreiras para militares. Lembre que, mais uma vez, posto é referente ao oficial, enquanto a graduação é referente ao praça. Mas ambos vão possuir a promoção. E esta promoção pode se dar de duas formas: por antiguidade ou merecimento. Show de bola. A carreira militar ela é baseada em progressão. Essa progressão é chamada de progressão hierárquica organizada, sempre levando em relação às características do valor moral, valor profissional, a promoção seletiva, gradual e sucessiva. E sempre seguindo em regra, tá? Aqui é regra, ó. Você já vai ver o porquê é regra. Vai ser a antiguidade ou o merecimento. Ó, para que você entenda assim o básico, tá? Para que você entenda aqui o que é a antiguidade. Quando você passa no concurso, você tem uma colocação, não tem? Pronto. Mediante essa colocação, você vai ser lotado em um curso e lá você vai começar a fazer provas, beleza? Então vai ter provas, você vai estudar, você vai ter que praticar e colocar em prática, na verdade, o que você tem estudado. Lá você vai ter uma nota. Mediante essa nota, nós vamos tirar a antiguidade. A depender de cada estado, muda as regras de antiguidade. Mas entenda que eu passei e tirei em primeiro lugar, por exemplo. Pô, se tu ficou em primeiro lugar dentro do curso, não estou falando do concurso mais, tá? Dentro do curso, tu ficou em primeiro lugar, pô, tu vai ser antigo em todas as promoções. Chegou no tempo pré-determinado, a gente vai saber que tempo é esse. Chegou no tempo pré-determinado, eu vou ter minha promoção. Por quê? Porque eu sou antigo, entendeu? Então, vamos ver. Ah, tem uma lista de 100 pessoas, por exemplo. Vamos imaginar que a antiguidade, a lei diga, ó, os 20%, por exemplo, tá? Estou tratando aqui sem termos técnicos, só para que você entenda. Os 20%, então, os 20 primeiros desses 100, eles são antigos. Então, os 20% entra por antiguidade e o restante, os outros 20%, por exemplo, vai entrar por merecimento. Merecimento é o quê? São cursos que você faz. Você vai se aprimorando no decorrer da sua carreira, vai pontuando e pode ser promovido não por antiguidade. Você não ficou nas cabeças lá, mas por merecimento você consegue esta promoção. Então seria basicamente isso. Antiguidade é por nota. Merecimento é por curso. É por aperfeiçoamento que você vai fazendo ao longo da carreira. E aí a carreira é que vai dizer, tipo, você vai ser graduado com 5 anos a cabo, com 6 anos, com 7, com 8. E aí, mediante esse período destinado na nossa lei estadual, o soldado, o cabo, quem vai ser graduado, por exemplo, ele vai esperar esse tempo pré-determinado. E aí, bateu o tempo certinho, tá tudo ok, não tá respondendo nada, eu vou ser promovido por antiguidade ou por merecimento. Antiguidade, eu estou no topo. Merecimento, eu fiz por merecer, o nome já diz, eu fiz por merecer, eu busquei me aperfeiçoar, pontuei e hoje vou ser promovido por merecimento. A regra é antiguidade e merecimento. Para a gente finalizar, ó, o parágrafo único traz que, além do disposto no caput deste artigo, também serão admitidos o quê? A promoção por bravura post-mortem e a promoção por completar ou militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de
preterição. Então, a regra, antiguidade e merecimento. E quais são as promoções? Promoções especiais. São 3. 1, 2, 3. Bravura. Post-mortem. E também o ressarcimento. Ressarcimento de preterição. Preterição. Imagine que por algum erro, por exemplo, o soldado que era para ser promovido, já era para ele estar em sargento, ó. Ele ainda está ali soldado respondendo este bucho que deu. Por exemplo, se tudo for legalizado e disser, ó, tá tudo ok, ele deve ser promovido a sargento, que é o lugar que ele deveria estar, ele vai ter o ressarcimento à preterição. Ele vai ser ressarcido de tudo que ele deveria. Ah, ele devia ter passado por cabo, devia ter passado por sargento. Então ele será ressarcido por preterição. Ele irá pedir, tá? E será ressarcido por todo este tempo. É basicamente isso, sem juridiquês. Eu quero somente que você entenda. Post-morte. Ah, o cara morreu, né? Infelizmente. E aí ele pode ser promovido também. E por bravura. Ah, um policial que salva vidas. Pronto, tem um exemplo. Eu tenho um familiar, eu tenho um quase primo, né? Um primo terceiro, eu acho. Ele foi promovido em um ato, lá em Brasília, por exemplo, que o cavalo, ele estava numa manifestação da cavalaria, tá? E o cavalo derrubou. Ele era soldado na época. O cavalo derrubou e saiu arrastando ele por vários metros. E aí ele foi promovido por bravura, porque ele estava no ato praticamente sozinho no momento lá e tal. Foi bem legal essa história. Ele foi promovido por ato de bravura a cabo. É um exemplo para que você entenda, tá? Então são promoções ditas por lei como especiais. Para as promoções, eu quero que você lembre do bizu. O bizu é o quê? Vou botar de verdinho aqui para ficar melhor. AMBP. AMBP. Falou de promoções, AMBP. O que é o A? Antiguidade. Antiguidade, merecimento, bravura e post-mortem. Esses aqui você tem que levar com carinho, tá? No seu coraçãozinho para não falhar e não perder uma questãozinha potencial de prova. Antiguidade, merecimento, bravura e post-morte. Show? Meu filho, ó, te espero na próxima aula para a gente poder dar continuidade a esse assunto. Não acabou não, tá? Te espero lá. Tamo junto. Valeu. É nóis. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!